Podcast número 26 com Jake Janeiro. É um podcast sobre entender as relações entre os homens e as mulheres com base na biologia evolutiva, observações e experiências comuns e as aplicações práticas desse conhecimento na sedução. Esse episódio é sobre o dilema de namorar ou ficar solteiro e como lidar com isso como alguém que tem consciência de vários dos conhecimentos que nós estudamos aqui. Mas antes de nós chegarmos a isso, vou lembrá-los, mais uma vez, que esse podcast está disponível no Spotify, iTunes, YouTube, na minha página ovelhanegra.libsyn.com. Não se esqueça de me seguir no Instagram, TheOnlyJakeJaneiro, canal do YouTube Jake Janeiro, ativar os sininhos. E, mais importante de tudo, não se esqueça de checar o meu produto TheGameBrasil.com, que você pode encontrar nessa mesma página, TheGameBrasil.com. É um programa essencialmente sobre day game, mas ele aborda várias questões, a sedução como um todo, do ponto de vista do day game. Tem um primeiro módulo, que é a Matrix, que era pra ter meia hora, ficou com 1h30, em que eu realmente tento abordar os assuntos mais profundos e segredos mesmo de grandes sedutores, que você só aprende com grandes sedutores, que geralmente não se diz abertamente por aí. Que são coisas que você não deveria dizer em público, pra dizer o mínimo. Então, coisas que eu não poderia dizer no podcast, eu posso dizer lá. Então, esse é o primeiro módulo. O segundo módulo é o meu modelo novo, que eu continuo sempre desenvolvendo. Aliás, estou tendo novas aberturas da minha cabeça para novas formas de jogo. Mas é meu modelo atualizado de 4 fases completo, com descrição de tudo que você precisa saber, todas as minhas técnicas e táticas e vários exemplos teóricos. E no módulo 3, 10 exemplos práticos de eu realizando isso. Você pode ver alguns exemplos desses exemplos no vídeo promocional The Game Brasil Vídeo Promo, que está no meu canal do YouTube também na página TheGameBrasil.com. Você vai lá, você ouve esse vídeo, tem um vídeo de 2 minutos, e tem vários pedaços desses enfios, é bem interessante, vale a pena assistir. O vídeo promocional em si é bem divertido, é legal. E aí o módulo 4, que são 10, na verdade 11, porque tem uma missão bônus, mas 11 missões que vão te fazer passar pelas experiências emocionais necessárias para fazer as mudanças de perspectiva e internalizações necessárias para você conseguir ser um grande sedutor. Então são 4 módulos fodas pra caralho. Ele é focado em day game, porque eu não quis fazer um produto generalista, eu gosto de fazer coisas específicas. Então ele é um produto focado em the game, mas no fim das contas as lições podem ser aplicadas a qualquer coisa. Então vale a pena adquirir esse produto mesmo se você não estiver particularmente interessado em the game. Esse projeto todo que eu tô comandando aqui é mais caro do que parece, então me ajude a pôr gasolina no carro, cerveja no copo e fazer toda a exploração necessária para produzir esse conteúdo e para vir aqui conversar com vocês. Então, apoie o projeto. E é isso aí, vamos ao tópico de hoje. E eu decidi fazer esse vídeo por causa de uma pergunta de um ouvinte no YouTube que eu respondi muito brevemente, mas que eu fiquei com vontade de responder com mais precisão assim. E a pergunta, e eu vou dizer o nome dele porque ele publicou o nome dele no YouTube, então eu vou assumir que tudo bem. O Guilherme Silva, há 2 semanas atrás, que foi quando eu publiquei meu último podcast, desculpem por isso, ele fez a seguinte pergunta: Jake, você como um gamer com certa experiência, pode haver algum jeito de adaptar as abordagens para conseguir uma namorada? E assim manter um relacionamento saudável usando as mesmas dicas do game? Então, essa foi a pergunta dele. E tem vários problemas com essa pergunta, e eu acho que vale a pena dedicar um podcast inteiro sobre isso. Ao contrário da maioria dos casos, eu não preparei notas
pra hoje, então eu estou indo completamente do vazio. Mas baseado na pergunta dele, existe um jeito de adaptar as abordagens para conseguir uma namorada? O que essa pergunta revela sobre a pessoa que está fazendo essa pergunta, você acha? Bom, primeiro diz que ele assume que existem jeitos diferentes de abordar a garota para conseguir uma namorada e para conseguir sexo, o que de certa forma é verdade. Você pode abordar uma garota como um provedor e não como um amante. E aí tipicamente ela vai ou não estar interessada ou fazer você esperar bastante para conseguir sexo e exigir todos os tipos de limitações na sua liberdade, seu tempo, a sua atenção, o seu investimento. Ou você pode abordar ela como um amante, e daí o sexo vai vir rápido e selvagem. E aí a grande questão é que é muito fácil ir de um amante para um provedor. Quer dizer, além de ter excelentes genes e ser gato e atraente, não tô falando necessariamente fisicamente, tá? Mas ser atraente, ter despertado desejo em você e ter te comido muito bem e tudo isso. Além disso, eu também quero investir em você e cuidar de você. Uau, né? Super fácil. Da posição de um amante, como você faz da garota sua namorada. Leva ela pra jantar e paga, né? Pronto, agora ela é sua namorada. E veja ela mais de uma vez por semana, agora ela é sua namorada. Então, se ela quiser, né? Porque muitas garotas, na verdade, não estão num espaço mental onde elas querem um namorado. Elas querem um macho investidor, por dizer assim. Então, se elas não estiverem nesse lugar, provavelmente elas não vão ter interesse, por mais incrível que você seja. E beleza, aceite isso. Mas se ela estiver nesse lugar da vida dela, onde ela está aberta a isso, é muito fácil. Diamante ir para provedor também, é muito fácil. Agora, de provedor para ir para amante é praticamente impossível. Então, se você começar com provedor, você sempre vai ser o cara que teve que pagar o preço cheio e compensar a sua ausência de entendimento, de ser sexy, de ser atraente e tudo isso com um investimento, de seguir regras e abrir mão da sua liberdade e tudo mais. Então, você não quer ser esse cara. Então, essa pergunta aí já demonstra uma falta de conhecimento dessa dinâmica. Muito preocupante. Ok, Guilherme Silva. Que nem sei se é o seu nome de verdade. Se for engraçado, porque esse é um dos nomes mais generalistas que eu já ouvi. Enfim, Jake, você como um gamer com certa experiência, pode haver algum jeito de adaptar as abordagens para conseguir uma namorada? Então, respondendo sua pergunta, você primeiro aborda como um amante e consegue ser um amante. E daí, você vai ser um amante de várias garotas. E aí, quando você estiver no momento em que uma namorada seja o movimento certo pra você, você escolhe entre uma delas que estiver aberta a essa experiência. E daí pra fazer ela sua namorada é extremamente fácil. Ok? Então essa é a resposta pra sua pergunta. E assim manter um relacionamento saudável usando as mesmas dicas do game. Eu não sei se o que você quer dizer por saudável é o mesmo do que eu entendo por saudável. Provavelmente não. Não, partindo da sua primeira pergunta, provavelmente não. Na minha cabeça, um relacionamento saudável é um relacionamento em que existe um apreço e uma admiração dos dois lados, mas também é um relacionamento em que a mulher tá buscando mais validação do homem do que o homem da mulher. Você poderia dizer no mundo ideal que ninguém tá buscando validação de ninguém, mas ninguém é Jesus, ninguém é Buda, a gente não é iluminado, nós somos apenas macacos com dedos opositores, tomando uísque às 6h34 da manhã, gravando um podcast. Então, na realidade, o que eu diria que é um relacionamento saudável, tanto quanto nós seres humanos podemos ser um relacionamento em que a mulher busca mais a sua validação do que você a dela. Ela reage mais a você do que você a ela. Você está mais na causa e ela está mais no efeito. Ela percebe você como estando
como sendo muito areia pro caminhozinho dela, começando um pouco além do que ela poderia conseguir. O fato de você querer estar com ela valida o ego dela, isso é extremamente importante. É bobo, mas é extremamente importante. Então, tudo isso exige que você seja bom com as mulheres em geral. E se você tá fazendo esse tipo de pergunta, você claramente não enxerga as coisas do jeito correto ou não quer fazer o trabalho duro de aprender as dinâmicas e abordar e tudo isso. Você quer se refugiar das duras realidades do mundo em algum tipo de relacionamento imaginário paradisíaco, em que você acha que as forças do mercado sexual não vão se aplicar sobre você e sua namorada. Você só quer achar uma garota minimamente atraente que te tolere e colocar um anel no dedo dela e... Ufa, acordei dessa parte da minha vida, não preciso mais me preocupar com isso, mas não é assim que funciona. Mesmo se a garota for fiel a você, o que é muito improvável. Só pelo que eu leio da sua pergunta é muito improvável, vou ser sincero com você. Mas mesmo que ela for, não vai ser porque ela quer, vai ser só porque ela se sente culpada. E eu sei disso porque... eu ouço coisas de amigas minhas com quem eu costumava sair ou transar e que namoram agora. Eu ouço coisas tipo... Ah, Jake, não me faça brigar com meu namorado novamente. Porque eu brinco, não, a gente não pode mais ficar agora, é errado e tal. Eu não me importo se ela é seu namorado, na verdade, mas eu brinco. E aí elas falam, não me faça brigar com meu namorado de novo. E você vê que seria natural que acontecesse alguma coisa e é só... Não é que ela é louca pelo namorado, entende? É que tipo, é confortável, é o que é, entendeu? Eu não ficaria animado, eu não queria estar no lugar dele, com certeza. Você entende o que eu quero dizer? Não que eu não gostaria de ser o namorado da pessoa, mas eu não gostaria de estar no lugar desse cara. Eu não gostaria de ser quem ele é nessa situação. Você entende o que eu quero dizer? Eu acho que não, mas... Continue ouvindo, preste atenção. Quem sabe você tenha salvação. Eu tenho fé em você, Guilherme Silva. Isso quer dizer que é sempre ruim ter uma namorada? Ué, não. Mas é uma questão de ordem das coisas. As coisas têm um jeito de acontecer para que elas funcionem. E tem vários níveis. Eu diria que a maioria dos homens, eu incluso, começam numa situação que você não tem as bolas, nem a perspectiva, nem o entendimento, nem a abundância necessária para impor limites para a garota. E para entender os jogos e os testes e como ela funciona e o que ela quer e tudo isso. Então você tende a ser muito manipulado, jogado de um lado para o outro, ela tende a perder respeito e atração por você e você tende a virar um trouxa. Isso principalmente nos anos adolescentes é bem comum, a não ser que você seja o popular da escola. Mas isso é muito comum de acontecer no começo. Então essa seria a fase 1. Você descobre que você tem interesse nas mulheres, você não sabe nada sobre elas, você idealiza elas, você não coloca limites e elas abusam de você. Então esse é o nível 1. O nível 2 você começa a aprender mais sobre as mulheres, sobre como elas funcionam, sobre como elas, o que elas querem, como dar isso pra elas. Você começa a se tornar mais popular e ter mais sucesso. E você tem uma fase de fazer tudo que você queria fazer e superar suas inseguranças do passado. Então você vai ser bem mulherengo, você vai sair com uma quantidade obscena de mulheres, você vai fazer algumas coisas talvez até menos do que respeitosas às vezes. É uma fase, ok? E é uma fase importante, essa fase 2. E é uma fase em que você aprende a impor limites criticamente. Nessa fase, se uma garota te enche o saco, você tipo corta ela da sua vida e vai embora sem olhar pra trás. Então, e é muito importante aprender a fazer isso. E elas tendem a ficar obcecadas por você, só dizendo. E você não vai se importar. É uma fase incrível, todo mundo deve passar por isso. Eu acho que todo homem que não passou por uma fase mulherengo em que ele
teve relações casuais com uma quantidade obscena de mulheres, assim, não tá pronto pra ter um relacionamento sério, na minha opinião. Com raras exceções. De caras com mais baixa libido, caras meio ambíguos, meio afeminados, talvez. Mas os homens, em geral, não. E aí você tem uma fase 3, em que é uma fase em que você meio que supera as suas inseguranças da fase 1. Você meio que já provou o que você tinha que provar, pelo menos a maioria, fica sempre um pouco. Mas você já provou o que você tinha que provar e você tá só tentando ser feliz. E essa é uma fase 3. E aí você é capaz de ver as coisas de uma forma diferente. Por exemplo, se uma garota vem, sua namorada vem gritando com você, tendo um ataque histérico, falando qualquer besteira sobre você manter o vaso levantado, ou não tirar o lixo, ou alguma garota te mandando mensagem, qualquer coisa do tipo. Na fase 1, você capitula, você fala, ai, desculpa, eu não sei, eu vou tentar ser melhor. Você capitula, ok? Você abaixa a cabeça e coloca o rabo entre as pernas, como um bom cachorrinho que você é. Na fase 2, você impõe limites, você fala, hey, você não pode falar assim comigo, esse comportamento é inaceitável, dá fora da minha casa, sei lá, alguma coisa do tipo. Você corta ela, você fala, não, isso não é aceitável, você é duro, você tem uma política quase de tolerância zero, assim, você é bem... Você tem uma visão quase não, é fria, assim, você... Quando uma pessoa sai da linha, você descarta ela. E você vira muito bom em fazer isso. E essa é a fase 2. Então você não tolera a merda de ninguém. Você aprende a não tolerar a merda de ninguém, o que é muito importante. Principalmente quando você vem da fase 1, né? Mas na fase 3, o que acontece é que você fica mais empático. Porque uma pessoa fraca, de verdade, que é fase 1, né? Uma pessoa fraca, no caso, um cara na fase 1. Uma pessoa fraca de verdade é incapaz de sentir empatia. Da forma como eu vejo. Veja se você entende. Porque uma pessoa fraca não tem energia pra se preocupar com as outras pessoas de verdade. Ela tá obcecada por si mesma. Ela pode estar gastando 90% do seu tempo e energia em agradar os outros, mas ela quer agradar os outros porque ela quer ser amada, porque ela quer atenção, porque ela quer ser aceita, porque ela, entendeu? Então pessoas fracas não realmente conseguem sentir empatia. E aí quando você vai pra fase 2, você aprende a parar de tentar agradar os outros, a parar de buscar amor e aceitação e aprovação nas outras pessoas e encontrar isso em si mesmo e virar seu próprio homem e viver a vida nos seus próprios termos, todas essas coisas. Ser uma ovelha negra, basicamente, ser um homem de verdade, poderia se dizer, eu odeio usar esse termo, mas acho que, né, por aí, algo por aí. E aí nessa fase 2 você não é muito empático com as outras pessoas, porque você está aprendendo a ser empático consigo mesmo. Você está entendendo o que você sente, o que você quer, isso é muito importante. Esse é o momento fase 2. Na fase 3, esse seu auto-amor, de impor limites e se respeitar e não tolerar pessoas que não te respeitam, tudo isso já está estabelecido. E aí você passa para uma outra fase em que você aprende a ter empatia pelas outras pessoas. E que é muito legal também. E agora de uma posição de força, que é a única posição da qual você realmente pode ter empatia, na minha opinião. E aí você começa a entender o lado das mulheres e por que elas fazem o que elas fazem, mesmo dos seus amigos, porque eles agem como eles agem. E você para de julgar as pessoas tanto e de sentir raiva. Você ainda corta as pessoas da sua vida quando você precisa, mas não com alegria, não com satisfação. Você tipo, dane-se. Não, você fica tipo, nossa, que pena, ok, eu tenho que fazer isso. E que pena essa pessoa tá num lugar tão negativa, com uma perspectiva tão errada das coisas que ela tá agindo dessa forma, ela não consegue enxergar o grande quadro, né? É uma pena. Mas, enfim, eu preciso ir pra próxima, eu tenho uma missão a cumprir, então eu preciso me dissociar dessa pessoa, infelizmente. É uma forma de ver bem diferente. Como que uma pessoa de cada uma dessas fases vai lidar com uma namorada enchendo o seu saco pra tirar o lixo, especificamente. Um cara de primeira fase pediu desculpa. Um cara de segunda fase vai mandar ela se ferrar, dar um gelo nela, cortar ela. Um cara de
terceira fase vai só olhar pra ela e falar: querida, você tá bem? Tudo bem com você? Só isso. Porque o raciocínio por trás da ação do cara de primeira fase é tipo: ai meu Deus, será que ela não me ama mais? Ela não me aprova, o que eu fiz de errado? Ninguém vai me amar, ai meu Deus, ai meu Deus. O cara de segunda fase é: essa vadia tá querendo fuder com o meu esquema, que porra é essa aqui, não sei o que. Eu rio porque eu fui muito assim. Mas um cara de terceira fase vai pensar: nossa, essa garota incrível com quem eu estou me relacionando está agindo de uma forma bem desagradável, bem fora do comportamento normal dela. Será que ela está bem? Será que a mãe dela morreu? O cachorro dela foi atropelado? Será que aconteceu alguma coisa? Você está bem, querida? Porque você não está agindo como uma pessoa normal, saudável. Você está agindo estranho. Basicamente é o que você está falando. Quando você fala: você está bem. Tipo assim, você está agindo estranho. Isso aí tá fora da caixinha. Você está bem. Então, é completamente diferente isso da fase 3 da fase 1, percebe? Então, e aí geralmente, quando você tá na fase 1, ela vai pisar em cima de você, vai perder a atração, vai distrair. Na fase 2, ela ou vai embora, ou ela vai ficar e vai te respeitar, mas ela vai te sentir um pouco e sentir mal amada. Ou na fase 3, geralmente quando você faz isso, você fala uma coisa desse tipo: querida, você tá bem? Ela vai imediatamente pedir desculpas. Nossa, desculpa, eu tava sendo uma vaca, tive um dia ruim, meu chefe brigou comigo, eu tô num período hormonal difícil, nossa, me desculpa. Eu te amo. Pronto, entendeu? Entendeu o que eu quero dizer? Então você meio que dá uma volta no ciclo, assim. E a grande questão de eu explicar tudo isso é que você não chega na fase 3 sem passar pra fase 2, sabe? Eu não conheço ninguém que tenha chegado, pelo menos. Pode ser que você, Guilherme Silva, tenha nascido um cara iluminado. Mas eu duvido. Então... Então, o que eu quero dizer pra você, cara, e pra todos os Guilherme Silvas por aí, porque não façam um podcast nunca pra uma pessoa só, pra todos os Guilherme Silvas por aí, você precisa ser um mulherengo por um tempo. Você precisa semear a sua semente, jogar o jogo, conhecer várias jogadoras e se relacionar com elas. E desenvolver esse auto-amor, esse propósito próprio, as suas próprias regras, seus próprios valores. E isso você só vai desenvolver quando você tiver abundância, porque se você só tem uma mulher que pode cumprir essa função importantíssima, as funções importantíssimas que as mulheres cumprem na nossa vida, se só tem uma que pode cumprir isso, você vai fazer tudo que ela quiser e você vai estar desesperado e você vai estragar tudo. Porque ela é tudo, né, naquele momento. Então, é importante que você crie abundância para que você saiba que você tenha, e sinta profundamente, saiba instintivamente, assim como racionalmente, que você tem várias mulheres que poderiam cumprir aquele papel, e aí você aprende a ter limites e a impor limites. E se você tem inseguranças e experiências negativas da fase 1, você vai passar por um período... Você vai ser um pouco mais babaca do que você gostaria de ser, mas não tem problema. É uma fase e é importante que tenham pessoas assim, as mulheres aprendam a lidar com eles também. E é muito legal quando as mulheres chegam num certo nível, elas conseguem até ter empatia com isso também. Mas a questão é que existem fases do desenvolvimento e eu não vejo como você pula elas, entendeu? Então, tenha respeito pelo processo, não tenha pressa. Se você me parece um cara jovem, se você tá desesperado pra ter uma namorada, entendeu? Calma. Especialmente sendo um homem, você tem bastante tempo pra pensar, você não tem um relógio biológico correndo contra você. Então, relaxa, vai abordar várias mulheres, faz amigos, conhece elas, sai com várias delas, durma com algumas delas, várias delas de preferência. Tenha relacionamentos casuais, aprenda a ter abundância, ser um cara sexy e atraente. Daí pra arranjar uma namorada quando você sentir que chegou a hora, vai ser muito fácil. Você provavelmente vai arranjar uma namorada quando você não precisar mais de uma. Porque a verdade é que as mulheres não gostam de ser mamãe, tá? Dos homens com quem elas estão. Tipo assim, eu preciso ser amada, mamãe me ame. Então,
você vai arranjar uma namorada legal. Você pode arranjar uma namorada abusiva, mas você vai arranjar uma namorada legal quando você não precisar de uma namorada e você estiver feliz solteiro. Aí ela vai aparecer e aí você vai falar, caramba, eu quero passar mais tempo com ela. E aí você vai acabar passando mais tempo com ela e aí talvez vocês acabem namorando, talvez não. Mas é um processo e você não deveria temer esse processo, porque ele é absolutamente incrível e vai ser uma das maiores aventuras da sua vida. Então, não pense dessa forma dual. O jogo não é só sobre putaria, apesar de eu fazer parecer dessa forma muitas vezes, porque eu tenho que encontrar os meus clientes onde eles estão. Você entende o que eu quero dizer? E eu não sou em nada oposto à putaria, eu adoro uma boa putaria. Uma putaria honesta é muito melhor do que um amor falso, não é mesmo? Inclusive tenho novas histórias pra contar, mas tô vendo aqui pelo tempo que hoje não vai ser o dia. Que o mês de junho eu fiquei tão focado fazendo o produto, dormindo 2h30 por dia. Eu perdi 2 amizades coloridas em junho fazendo esse produto. Eu já arranjei 2 novas esse mês, 1h30. A outra tá meio bamba, não sei se vai dar certo, mas tô arranjando já novas amizades coloridas. Já tive uma quase transa do mesmo dia, que foi quase. Gravei tudo, inclusive. Estarei no mês que vem, provavelmente, adicionando conteúdo novo ao The Game Brasil. Sem custo adicional, vou adicionar conteúdo novo. Provavelmente, tá? Eu tô me divertindo bastante agora, então tem sido bons dias. Eu tenho muito mais a falar sobre isso. Eu gostaria de ouvir as suas respostas, até para organizar meus pensamentos e entender quais são as suas dúvidas, para falar mais sobre isso. Isso é um assunto muitíssimo importante. É pedido de um outro ouvinte, que também é um cliente, e portanto o que ele fala tem bastante peso para mim. Ele pediu para fazer um podcast sobre gerenciamento de relacionamentos casuais. E esse vai ser o próximo podcast 27. Se você reparou, eu mudei agora a capa do podcast, então essa é a temporada 2. Bem-vindo à temporada 2 do podcast Ovelha Negra, do Ovelha Negra Edições, com o Dick Janeiro. Eu estou querendo organizar um encontro gratuito com todos os meus ouvintes em São Paulo, com aqueles que são de São Paulo e com aqueles que puderem vir para São Paulo também ocasionalmente. Vai ser um encontro de algumas horas em que a gente pode, sei lá, vocês me compram uma cerveja em algum bar, ou então na casa de algum de vocês a gente organiza. E eu faço um discurso legal, eu vou preparar vagamente algumas coisas para falar, fazer um discurso bem maneiro, coisas que talvez eu não pudesse falar em público também. E aí eu dou um discurso para vocês, respondo todas as suas perguntas, a gente se conhece pessoalmente, o que é sempre legal. E isso vai ser em São Paulo, teria que ser em São Paulo mesmo. A não ser que tenha um grupo de pessoas em outra cidade que seja grande o suficiente, mas nessa altura do campeonato eu duvido. Mas seja lá de onde você for, se você tiver interesse em um encontro gratuito, presencial, com uma palestra em que eu respondo as suas perguntas, me mande um e-mail, porque eu não sei se isso vai acontecer. Isso só vai acontecer se eu receber e-mails suficientes, ok? Senão não vai acontecer. Então, se você tem interesse em um evento desse tipo, em que a gente se encontra pessoalmente, eu faço um discurso, a gente conversa e respondo suas perguntas, me mande um e-mail, o seu nome, a sua cidade e fala que você está interessado no evento gratuito. Só fala isso, ok? Então, por hoje é isso. Eu vejo vocês semana que vem. Não esqueça de mandar esse e-mail e, por favor, não esqueça de checar o meu produto The Game Brasil em thegamebrasil.com. Foi feito com muito carinho, ficou muito foda. E é isso aí. Continue com tesão. Vejo vocês semana que vem. Tchau.